Fala galera, meu nome é Patrick Moraes, sou aluno da turma IMITA do Fábrica D, recentemente aprovado no CBMERG, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o curso. Admito que de começo eu só usava o curso como um material de apoio, porque eu só estudava por livro, até que em começo de 2021 eu decidi mudar um pouco a minha abordagem e usar o curso como forma principal de estudo. Eu estudava pelas videoaulas e pelas listas do curso e os livros como material complementar. Bom, já tendo resolvido dezenas de listas do site e assistido centenas de videoaulas, eu posso afirmar com propriedade que o material é excelente, a didática é excelente, todas as listas são muito bem feitas. Tem o grupo do Telegram, que a galera se ajuda, todo mundo manda dúvida, os mais veteranos do curso respondem, e até manda a resolução da questão completa, e a gente bate um papo sobre as provas e os percalços dessa vida de concurseiro. Bom, a minha jornada rumo oficial ainda não acabou, ainda tem muito papiro pela frente, inclusive comecei a gravar esse vídeo aqui como dando uma pausa no meu papiro, né? E como diria o professor Fortão, nosso querido mestre Alexandre, quer aprender, vem pro Fábrica D. Sou João Rodrigues, faço medicina aqui na UENG, fui aprovado recentemente pelo vestibular. E hoje eu vim falar um pouco da plataforma Fábrica D. Para mim, na minha opinião, foi aí uma mãezona na minha aprovação, não só pro meu êxito no vestibular da UENG, mas também nos inúmeros outros vestibulares que fiz no decorrer do ano passado, como a UESP, fiquei muito perto de passar, a equipe dos professores extremamente qualificados, sempre dando o apoio necessário ali para o aluno, e o vasto repertório de questões fizeram total diferença. Só tenho a agradecer ao Fábrica D, fez uma diferença enorme, só tenho a agradecer realmente, gratidão a essa plataforma, que de fato foi uma Fala aí galera, beleza? Bom, dando continuidade à nossa parte de magnetismo, a gente vai migrar agora para a aula de eletromagnetismo. Mas antes de começar essa aula, eu quero que você esteja bem seguro no que foi visto antes, que o campo vai de norte para sul, todas aquelas propriedades de ímãs, para a gente poder agora começar com o pé direito nessa matéria. O que a gente viu na outra parte, vai usar muito mais agora aqui. Bom, na primeira parte a gente tratou mais daquela experiência da magnetita, que verificaram que conseguia desviar na direção de uma agulha, que era o tal do ímã permanente, o ímã natural, que tem aquela atividade magnética em volta. Mas um físico dinamarquês chamado Oersted também verificou o quê? Que quando você pegava determinados objetos, como por exemplo um fio retilíneo, e fazia por ele passar uma corrente elétrica, que você também detectava um desvio lá naquela bússola, lá naquela agulha, quando a corrente passava por ele. Se a corrente cessasse, se ela parasse de passar por ele, aí nada era observado. Mas ligou a corrente, na mesma hora a agulha era desviada, provando que com isso você tinha uma atividade magnética pelo objeto somente quando ele estava com a corrente passando por ele. Então ele se comportava como um ímã quando a corrente passava por ele e não exibia nenhum fenômeno quando não tinha nada, nenhuma corrente passando por ele e estava o circuito desligado. Então com isso a gente consegue agora aqui estudar como que o campo magnético é produzido por esses tais corpos. Não todos, porque a geometria de alguns é extremamente complicada, você tem uma infinidade de objetos que você pode, então, passar uma corrente e estudar a atividade magnética em torno deles, mas vamos ver os principais, que são o condutor retilíneo, a espira circular e o que eu não desenhei aqui ainda, que merece, que desenho meio chato, só um quadro especial para ele, que é o solenoide. Esses três objetos, eles caem de forma que, assim, mesmo numa prova como o Enem já caiu, no IME e no ITA, então, óbvio que vai cair aos montes, na FUVEST também, e em todos o principal é o quê? A principal dúvida da galera é essa parte inicial, que é a parte conceitual que vai realmente aqui liderar o que vem depois até o final da aula. Tipo, regra da mão, tem uma regra da mão aplicável diferente da regra da mão esquerda, que vai ser a regra da mão direita, para a gente usar aqui. Fórmula mesmo, para eu demonstrar, eu teria que usar a lei de Ampère, o que para quem não é do plano IME não faz sentido, já que o cara tá vendo isso aqui sem ter tido a lei de Ampère anteriormente. Então você que sabe a lei de Ampère, calma, que mais à frente a gente vai usar para demonstrar essas coisas, mas
Por enquanto, vamos dar o tratamento geral, que inclusive em prova, ele não costuma pedir demonstração disso, nem no IME e no ITA, nem na escola naval. Ele só pede para você aplicar. E esse que é o grande problema, determinar sentido e direção correto de corrente, de campo e usar direito a regra da mão direita, que eu vou te mostrar agora qual é a dela. O que acontece aqui? Vamos começar por um condutor retilíneo, pegar um exemplo em que a corrente está para cima. A corrente estando para cima, eu tenho que estabelecer contigo agora uma coisa que a gente vai combinar. A regra da mão direita. Como que funciona a regra da mão direita? Este dedo aqui vai ser a corrente elétrica. E a palma da minha mão, para onde eu estiver apontando, vai ser o campo magnético formado em volta do fio. Ele tem o poder de, ao passar a corrente por ele, gerar um campo magnético ao seu redor. E eu vou estudar justamente como que esse campo fica direcionado e em que sentido, tá? Então, imagina que eu escolhi um pontinho aqui, esse pontinho aqui em volta dele, e eu quero saber como que vai estar, no caso, o campo ali, em relação a ele. Vai estar para cima, para baixo, entrando no quadro, saindo do quadro. Aí eu também preciso que você lembre daquele negócio de pontinho e bolinha com a cruzinha. O pontinho é o vetor saindo aí, ó, na sua direção, na sua casa, do outro lado da tela. A cruzinha é a bundinha do vetor entrando contra você, entrando no quadro, beleza? Lembra da cabecinha e da bundinha do vetor. E aí o que você vai ter aqui? Quando você pega essa mão, esse dedinho aqui vai ser a corrente. E eu segurando aqui, no caso, o condutor retilíneo, tem essa palma da minha mão entrando no quadro. Essa palma da minha mão entrando no quadro significa um vetor campo magnético entrando no quadro, ou seja, você vai ter a sua cruzinha. Já se eu venho aqui pela direita, ó, o que o campo vai fazer? Ele vai entrar por aqui, dar a volta lá atrás e sair aqui na frente. Aí vem de novo, entra por aqui, dá a volta lá atrás e entra e sai aqui pelo outro meu lado, né? A minha direita e a sua esquerda, no caso. Tá legal? Então ele dá a volta lá atrás, ó, chega aqui, ele vai estar saindo. Repara na regra da mão. Esse dedo é corrente, ó. Minha mão tá o quê? A ponta dos meus dedos está apontando para fora. Significa que o campo ali à esquerda vai estar saindo do plano do quadro. Bom, mas aí como é que ficaria isso aí visto de cima? No caso aqui, foi o que eu te falei. Sempre que eu estabelecer e falar se está para cima ou para baixo, horário, anti-horário, eu tenho que adotar um referencial em relação ao qual eu estou vendo as coisas. Então, digamos que os meus olhinhos estejam vendo por aqui e que eu esteja pegando a vista superior. O que vai ser a vista superior nesse caso, galera? Você está olhando para o fio de cima, você está vendo o fio aqui de cima, e aí, no caso, você vai ter o quê? Se a corrente, na visão dele ou dela, está saindo, está indo na direção dela, é um pontinho indicando que ele está saindo, indo na sua direção, ok? E no seu sentido, daqui para aí. E aí o campo em volta ele é sempre representado por linhas, no caso, que são perpendiculares, por linhas que seriam o quê? Um está entrando, né? Se olhar, você está vendo ele entrando, outro saindo. E aí você vai ter, no caso aqui, ó, que são linhas que seriam perpendiculares a esse círculozinho aqui, que na verdade ele nem existe, ele é só um modelo para representar a zona de influência ali do campo gerado pelo fio, né? Quanto, no caso, mais distante do fio o corpo estiver, é até natural e razoável que esse campo diminua. Onde é que você acha que um fio vai influenciar mais magneticamente? Se tiver um corpo que seja influenciável por ele, aí na sua casa ou lá no outro estado do país. Não faz sentido, com a distância, o campo se manter o mesmo ou até mesmo ficar mais forte. Ele fica mais fraco. Então, essa linha aqui é a que mede justamente a distância do ponto, por exemplo, de um ponto onde eu quero o campo até o fio, que eu vou chamar de D. Então, esse D é sempre a distância do ponto onde aquele campo do fio vai influenciar, vai aparecer, até o centro do fio. E aí, com que intensidade que esse campo é medido? Ele é dado por isso daqui, ó. μ0i sobre
2πd. Onde esse μ0, galera, ele é uma constante que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Isso é uma constante bem parecida, que lembra, né? Aquele K lá da eletricidade, da eletrostática, aquele 910 a 9. Você percebeu agora que você é um cara esperto, sagaz, que você não precisa pegar e decorar isso. Você só precisa entender como que isso é usado, porque geralmente os enunciados vão te dar isso pronto, ok? Então isso aqui é permissividade magnética no vácuo, que é 4π por 10 a menos 7. Embora eu ache que você vai acabar decorando de tanto fazer conta e usar isso daqui. Só para ficar bem claro para você, tá? Para ficar muito claro mesmo, você tem aqui no caso fio, em que você tem o mesmo aqui, que está visto de cima. E agora vamos fazer o contrário. Vamos fazer a corrente passar por ele ali para baixo e ver o que acontece com essa corrente estando para baixo. Essa corrente estando para baixo vai acontecer o quê? Ó, pela regra da mão, você tem esse dedo na corrente e a palma da minha mão entrando aqui no quadro. Você vai ter que aqui, ó, vai ter uma bondinha do vetor. Você vai ter uma cruzinha que representa o campo B. Enquanto pelo outro lado, você vai ter uma cruzinha que é o campo B saindo. Então, se eu olho isso aqui de cima novamente, você vai perceber que eu tenho ali, ó, em relação à pessoa, a corrente está entrando, cruzinha, e o campo está fazendo isso. Aqui, no caso, à direita, ele está entrando no quadro, tá? Ele está saindo, perdão, do quadro, enquanto ali ele está entrando. O resto é tudo igual. Você tem essa distância D ali, que vai medir do ponto onde eu quero o campo, onde quer que seja, né? Se fosse aqui, como é que ficaria o campo? Ficaria assim, ó. É como se fosse um vetor velocidade no movimento circular, onde movimenta no sentido horário. Enquanto aqui, se fosse o vetor velocidade no movimento circular, onde movimenta no sentido anti-horário. O vetor campo tem que estar sempre perpendicular a essa trajetória. Aqui não é uma trajetória, né? É aquela zona de influência do fio que eu falei. Mas ele tem que estar sempre perpendicular, ou seja, ao ponto que eu tenho aqui, no caso, um campo em cima dele. Até o centro do fio, se acaba formando uma linha que é perpendicular sempre ao campo naquele lugar. É bom sempre guardar isso para você não se enrolar. Beleza, minha gente? Tranquilo? Então, esse primeiro caso do condutor retilíneo já está visto aqui. Agora eu tenho que ver o caso da espira circular, tá? É só botar aqui que eu sei que algumas pessoas podem estar coçando a cabeça em casa sem lembrar disso. Aqui, e seu vetor entrando no quadro. E aqui, e seu vetor saindo. Essa parte sou meio cheio de dedos contigo mesmo, que eu sei que o pobre ser humano sofre muito com essa parte de eletromagnetismo, tá? Bom, espira circular, galera. Na espira circular, cuidado que, embora esteja parecendo um desenho, né, e quase igual a esse, aqui não tem esse círculo em volta. O objeto mesmo é o fio e eu meio que desenho uma zona de influência de um objeto em relação a esse fio. Lembrando que você vai perceber que em todos os casos também, quanto mais intensa a corrente passando pelo objeto, maior o campo. Repara como eles são diretamente proporcionais. Aumentou a distância, diminuiu o campo. São inversamente proporcionais. Aumentou a corrente, aumentou o campo. São diretamente proporcionais, beleza? Também é de se esperar, porque o que gerou o campo foi a passagem de corrente. Quanto maior a corrente, maior esse campo. Então aqui na espira, ela é tipo um fio que eu dobrei. Imagina que eu peguei aquele condutor retilíneo e dobrei de forma a dar um formato espiral aquilo. Quase um círculo que está se fechando. Só não fecha de vez, senão não tem por onde a corrente entrar e sair. Fica uma coisa meio utópica, né? De onde que essa corrente estaria girando veio se tivesse tudo fechado. Mas a ideia é que, por exemplo, a corrente vai entrar por aqui, ó. E aí vai entrar num movimento que vai ser horário lá dentro da espira. Entra por aqui e sai por ali. Ou eu posso fazer o contrário, né? Pode ter a corrente entrando pela direita e depois saindo pela esquerda.
Em ambos os casos eu quero determinar como fica o campo e onde que ele é formado no final das contas. Quando você aqui tiver uma espira circular, você vai ter uma concentração de campo lá no meio da espira, no que seria o centro desse círculozinho que forma a espira. E como saber se ele entra ou sai e a intensidade dele? Primeiro vamos saber a direção e se entra ou sai. Regra da mão direita de novo, galera. Regra da mão direita, de tal maneira que esse dedo é corrente. E aqui, ó, você vai perceber o quê? Se esse meu dedo é corrente, a palma da minha mão tá entrando, no caso aqui, ó, no plano do quadro, tá vendo? Se a palma da minha mão tá entrando no plano do quadro, o vetor campo, ele vai estar assim, ó, com a bundinha, indicando que o vetor tá fazendo isso, ó. Tchoim, tá entrando no quadro, fugindo de você. Mas se eu tenho aqui, regra da mão direita, palma da minha mão apontando para o centro, e de que maneira, ó, tá o vetor saindo, ele tá aqui, ó, tchoim, pegando, indo em sua direção pegar você que tá aí do outro lado da tela. O vetor é a Samara, tá? E aí você vai ter o que aqui, gente? Primeiro, já vi como que você determina se entra ou sai pela regra da mão direita de novo e a intensidade. Aí um cuidado especial. A fórmula que eu uso para a espira circular, ela é muito parecida com a fórmula do condutor retilíneo. O neném, que é μ0i sobre 2r. μ0 é o mesmo cara que está ali. Só que tem a presença do π em um deles e não tem do outro. Porque DOR, a sua cabeça acaba fazendo funcionar da mesma maneira, né? São uma distância no caso. O que acontece aqui? No caso, o R é justamente o raio da espira. O R ali é o raio da espira, tá, galera? Uma coisa que eu acho legal de você decorar para comparar um caso com o outro é você reparar que, geralmente, coisas circulares têm um π na história, comprimento 2πr, área πr ao quadrado, e aqui ao contrário, justamente a espira circular não tem o π e o condutor retilíneo é quem vai ter, tá? Você daqui frente para rolar já o print. Beleza, gente? E aí você vai ter o quê? Você já pode usar isso como um fator de desempate para na sua cabeça você conseguir lembrar de uma fórmula e da outra. Esse caso aqui, galera, ele é muito cobrado em prova. Lembra dele muito bem, tá? Que isso vai aparecer mais vezes. Na volta eu vou te mostrar uma outra maneira de você pegar aqui e identificar se o que eu tenho no caso é o campo saindo ou entrando. Agora, te adianto também uma outra coisa. Se eu estou aqui fazendo um objeto se comportar como um ímã, é claro que o ímã tem um polo norte e tem um polo sul. Eu conseguiria estabelecer isso no caso da espira? Claro que sim. Lembra, sempre num ímã, o campo está saindo de um polo que é o que, galera? De um polo norte e está entrando no que a gente chama de polo sul. Então, ali em cima, eu que estou olhando desse lado, o que vai acontecer? Você está ali no caso, ó, olhando para o lado da espira, que representa aquilo que é o polo sul. Já eu que estou aqui, olhando de frente, quase que eu fiz a caveira do justiceiro, né? Olhando de frente aqui, na figura de baixo, aí como o campo aqui está saindo, eu estou enxergando aqui, ó, o polo norte. Tem vários bizus aqui para você lembrar de qual polo que eu estou falando, que é o que eu vou comentar na volta. Já vou começar te entregando o bizu para saber, a partir do polo, por exemplo, na volta, né, se o polo me diz, se eu consigo, a partir do polo, falar se a corrente é no sentido horário ou anti-horário, e você vai ver que vai dar. Valeu, galera! Bom, galera, agora só para a gente complementar aquela parte de espira circular, observa aqui comigo o seguinte, que eu vou te dar um macetezinho, não é nada demais, mas ajuda pra caramba algumas pessoas, para você, no caso aqui, pegar e você saber o quê, tá? Como que eu, sabendo, no caso aqui,
que, por exemplo, tem um polo norte ou sul dentro, né, do ângulo de visão sobre o qual eu estou olhando, qual é a corrente correspondente àquele polo. Repara que eu botei duas flechinhas em cada ponta de cada norte, oeste de sul, para você daí já entender que esse vai ser o sentido da corrente. Então aqui no de cima você vai ter o quê? No de cima você tem que aqui, ó, eu tenho uma corrente que vai estar em sentido, que no caso é anti-horário. Enquanto aqui no sul você vai ter uma corrente que vai estar no sentido que ele é horário. Tá legal? Então você, por isso, já consegue ver, claro, eu olhando aqui de fora, né? Não do outro lado. Quem está do outro lado vai enxergar justamente outra coisa. Qual é o norte, qual é o sul e qual é o sentido da corrente. Agora, olha só. Repara o seguinte. Quando você, então, aqui, ó, já pega uma parada mais em 3D, num quadro 2D, o que é maravilhoso, né? Você tem o quê? Tem o observador 1, que está vendo a espira de frente, que nem a gente aqui, e tem o observador 2, que está vendo lá atrás da espira. É como se tivesse a espira aqui na frente, eu atrás e você na frente dela. Então, cada um vai enxergar um polo, porque cada um vai enxergar a corrente no sentido. Se eu faço isso, eu estou enxergando a corrente no sentido anti-horário, mas você aí na sua casa está enxergando o quê? No sentido horário. Se eu faço isso, eu estou enxergando a corrente em qual sentido? No horário. Mas você na sua casa está enxergando em qual sentido? No anti-horário. Percebeu como o lado sobre o qual eu olho para a espira tem influência total, claro, em qual polo você tem, em qual sentido da corrente formada eu terei? Então é justamente o que acontece aqui. O observador 1, ele está enxergando, no caso ali, ó, a corrente no sentido horário. E se a corrente está no sentido horário, ele está vendo um polo sul. Mas a pessoa do lado de lá está vendo um polo norte. Então a pessoa que está aqui, ela está enxergando o quê, galera? O campo entrando, porque o campo entra pelo sul e sai pelo norte. Enquanto a pessoa do lado de lá está enxergando o campo saindo. Tá? Então o observador ele enxerga um polo sul, enquanto o observador 2 ele enxerga um polo norte. Só para ficar também bem claro, bem completinho aqui, tá? Norte na espira corrente, ou I, né, resumindo, no sentido anti-horário. E no sul, você vai ter a corrente no sentido horário. Beleza? Tranquilo? Bom, de espira é isso que a gente tinha para falar. Agora vem o objeto mais importante, que é o solenoide, que você vai ver que tem outras aplicações, principalmente a galera da turma IME mais à frente. O que vai acontecer aqui? Você no solenoide, imagina essa figura como se ela fosse uma espira de caderno. Visualizou aí? Que é a espira enroladinha de caderno. É exatamente isso que vai remeter ao desenho do solenoide. E aí elementos importantes nele são o comprimento do primeiro rabinho aqui de espira que eu tenho, que são várias espiras enroladas. Ele pegou um fio e fez o quê? Em vez de fazer uma espira só, ele enrolou de forma a formar aquela espiral do caderno. Então tem uma pontinha no início e uma pontinha no fim. O L é justamente o comprimento dessa parte que tem a espira em si, que está toda dobrada e envergada para formar vários elos. Tá? Então no caso aqui, o L é do início ao fim da espira que foi dobrada. E o N a gente vai usar como sendo o número de espiras que eu tenho aqui dentro. Você contar cada espira aí no seu caderno, essa contagem seria o seu N. E aí eu tenho que estabelecer, por exemplo, aqui como que a corrente vai estar, né? Digamos que a corrente aqui esteja desse jeito aqui, ó. Entrando por aqui, e aí qual o caminho que ela vai fazer? Repara comigo. Ela vai, no caso, fazer o sentido que para mim é assim, ó. Ela vem, entra por aqui, passa lá por trás do quadro e volta lá embaixo de novo. Entra por aqui, passa lá por trás do quadro e volta aqui de novo. Ela está fazendo uma parada desse jeito aqui. E aí o que vai acontecer? Novamente entra em ação a ideia de qual é a visão
da pessoa. Eu estou olhando do lado de lá ou do lado de cá? Eu estou olhando por aqui, ó. Se eu estou fazendo com a corrente no sentido que para mim é um sentido anti-horário, o que acontece? Eu estou, no caso aqui, enxergando um polo o que, galera? Norte ou sul? Se anti-horário é norte. Você está estabelecendo um polo norte desse lado e, consequentemente, um sul do outro. A gente sabe que o campo ele faz o quê? Ele, fora do ímã, ele vai de norte para sul. Então, você vai ter várias linhas de campo que vão estar, no caso, entrando pela direita e saindo pela esquerda, ok? E repara, novamente, fora é de norte para sul, mas dentro é de sul para norte. Anota isso, que isso é importante. As pessoas sempre confundem como se fosse uma pergunta única. E realmente depende. Depende se eu estou olhando por dentro do solenoide ou por fora dele. Feito isso, isso aqui também vai se comportar como se fosse um ímã, quando a corrente estiver passando por ele. Tem outros detalhes que a gente vai falar mais à frente a respeito do solenoide, mas por enquanto eu quero que você entenda o que é um solenoide e como que vai se comportar o campo dele em função desses elementos que eu te dei. E o campo aqui ele vai ser o quê? μ0 N sobre L vezes I. Então, isso que eu tenho aqui é, no caso, justamente o campo quando eu tenho aqui um solenoide. Esse N sobre L é você dividir o número de espiras na questão pelo comprimento total da espira, do solenoide, no caso. Ele também, às vezes, é colocado sob a forma de um N minúsculo, que é a mesma coisa que está ali, que é o número de espiras por comprimento. Número de espiras por comprimento. Enquanto aquele μ0 é aquele 4π por 10 a menos 7 que eu já tinha mostrado antes, tá? Tá careca de saber já dele. Bom, galera, então só resumir aqui os três que eu vi até agora. A gente viu aqui para o condutor retilíneo μ0i sobre 2πd. Viu ali para a espira circular μ0i sobre 2r. E acabou de ver para o solenoide μ0 N sobre L vezes I. Então, estou aqui, né? Condutor retilíneo. Depois, espira circular. Depois, solenoide. Bom, se você acha que você, que é uma pessoa sofrida de humanas, e que olha para isso como se fossem hieroglifos satânicos na sua frente e precisa de um bizu para lembrar, então vamos lá. Ó, imagina que estavam você e seu amigo, ou seu amigo e você, lá na night, lá na noitada, e aí deu ruim, vocês exageraram na bebida e estão morrendo de vontade para ir ao banheiro. E aí vocês falam o seguinte, entra no banheiro, tá lá tudo ocupado, não tem privada lá, estão todas as cabines ocupadas. Vocês se olham e falam o quê? Não tem problema. Mije os dois do bidê, tá? Imagina que tem problema na fala, bidê, tá? Mije os dois do bidê. Se não deu certo, mesmo assim tá tudo ocupado, faz o quê? Vai pro ralo. Mija os dois no ralo. Caraca aí, tanto o bidê quanto o ralo estão ocupados. Faz o quê? Mija na latinha. Mija na latinha, tá bom? É tão escroto, mas tão escroto, que para você falar que é ruim, você vai lembrar pelo menos do que é cada fórmula que eu tenho aqui. Ah, não. Tá bom? Então você dá frente, você dá um print disso daí. Printa aí, galera. Isso aqui é considerado a primeira parte de eletromagnetismo. A segunda parte é que a gente entra numa parte muito interessante que é chamada de lei de Faraday-Lenz, que ela vai justamente definir o que é fluxo do campo magnético, fazer justamente uma análise do que acontece quando esse fluxo varia, quais são os efeitos, se eu tenho corrente induzida, se eu tenho campo induzido, como tudo se comporta em função dessa variação. É o que eu vou te mostrar na próxima parte. Valeu, minha gente? Bom, galerinha, agora vamos ver a lei de Lenz em si, né? Quase que eu falo Faraday-Lenz, que na verdade a gente costuma falar Faraday-Lenz juntos, porque as duas leis
não conseguem viver uma sem a outra. E aqui vamos primeiro ver só a lei de Lenz ainda, que é o seguinte, ela vai dizer pra gente que a variação do fluxo provoca o surgimento de uma corrente elétrica. Eu vou te mostrar isso aqui por meio de um desenho para tornar a coisa o menos complicada possível. Então imagina que eu tenho aqui um ímã com um polo norte para baixo, como você está vendo, né? Um exemplo. E ele está também, por um exemplo aqui, se aproximando dessa espira. A posição principal, a posição inicial da espira, eu vou considerar como sendo essa aqui, tá, galera? E eu quero que você pense no seguinte, para não ficar desenhando aqui várias posições do ímã em relação à espira, que seria muito mais complicado e bagunçado para você, eu vou imaginar que a espira, ora se aproximou, ora se afastou do ímã, que é a mesma coisa, né? Existe um movimento relativo entre eles, então se a espira está parada e o ímã se aproxima, é a mesma coisa que o ímã está parado e a espira se aproximar. Não vai perder generalidade nenhuma, vai ficar tudo tranquilo. Então, o que você vai, no caso, ter aqui, minha gente? Você vai ter aqui o seguinte. Você, no caso aqui, se aproximar a espira do ímã, ou o ímã da espira, o que vai acontecer? Você tem 3 linhas de campo, no meu exemplo, cruzando a espira, e quando você aproximar, em vez de 3, você vai passar a ter 5. Já se eu afasto, é o contrário. Se eu afasto, no caso aqui, em vez de 3, você vai ter uma linha apenas. Então, o que acontece aqui? Você está percebendo que à medida em que eu aproximo esse ímã da espira, que o fluxo do campo magnético ao longo dela vai aumentar. E se eu afasto o ímã da espira, é o mesmo que afastar a espira do ímã, né? Pelo amor de Deus. E aí, em vez de 3 linhas, você vai ter apenas uma lá embaixo passando pela espira. O fluxo vai diminuir. O que acontece é que não é o campo ser valor X ou Y, nem o fluxo ter aumentado ou diminuído, que ocasiona o surgimento da corrente. O simples fato do fluxo variar, seja para mais, seja para menos, já faz com que surja a corrente induzida. A gente vai ter aqui todo um processo de formação de corrente induzida, em que primeiro vai ter um campo induzido tentando se opor a essa variação do fluxo, e esse campo induzido vai dar origem a uma corrente. É só você sempre pensar que eu estou querendo reverter o efeito que eu tenho aqui. Então, tipo, se eu tenho, no caso aqui, um ímã se aproximando da espira, eu vou tentar fazer o quê? Afastá-lo da espira. Se eu tiver aqui um ímã se afastando da espira, eu vou tentar fazer o quê? Puxá-lo de volta para a espira. É sempre isso. A lei de Faraday-Lenz, ou melhor, a lei de Lenz, é sempre em que as coisas na física estão funcionando do contra. É isso. Você só vai agir sob demanda. Se o campo tiver o mesmo, se o fluxo tiver lá paradão mesmo, nenhum efeito vai ser notado. Mas se o fluxo começar a variar, o que não necessariamente é o campo variar, lembra que tem 2 coisas que podem fazer aí com que o campo varie. Aliás, 3, né? Era o campo, ou a área, ou até mesmo o ângulo de inclinação do campo atravessando a região. Sim, meus senhores, se o campo está vindo assim, de repente ele passa a entrar inclinado de uma hora para outra, você já sente aqui uma variação do fluxo, que ele vai diminuir. Quanto menos vertical o campo estiver em relação à região, você vai diminuindo, 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 diminuindo o fluxo até que uma hora ele chega o quê? A 0. Então, só o ângulo sozinho, se estiver variando, já pode ocasionar uma variação do fluxo e aí dando origem a todo o efeito engatilhado que eu estou te contando aqui, tá bom? Agora vamos pegar um caso em que ele de fato ocorre e ver como que ele ocorre. Por isso que tem aqui os 4 exemplos que eu estou te dando, que muitas vezes são até questão de prova. Ele bota isso daqui e vem no desenho, qual é o desenho que melhor representa a orientação da corrente e do campo induzidos que vão surgir. Ou até mesmo dos polos, né? Já que aqui você vai ver que ao fazer surgir uma corrente nessas espiras, são espiras circulares, que a gente sabe que sob a passagem de corrente vão dar origem a um campo induzido. Olha como as coisas se interligam agora, a física é linda. O que você vai ter então aqui? Se eu aproximo esse ímã da espira, como eu estou aproximando o polo norte, e eu quero tentar reverter o que está acontecendo, eu vou querer, ó, meu filho, chega para lá, né?
vai para o teu canto. E eu vou fazer o quê? Para dar um chega para lá nele, eu tenho que, no caso, oferecer uma repulsão. E quem oferece repulsão a um polo norte é um outro polo norte. Então, aqui, mais do que nunca, meu querido, eu tenho que colocar aqui pra gente aquela convenção que eu te dei, aquele bizu que eu te dei, para você lembrar como que fica a orientação das correntes, dependendo de eu estar olhando para um polo norte, dependendo de eu estar olhando para um polo sul. Como que isso acontece, professor Fortão? É o seguinte, ó, o que você vai ter aqui? Nesse caso, pontinha, 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 pontinha. No primeiro caso, você vai ter ali o quê? Você vai ter uma corrente no sentido anti-horário. No outro, eu vou ter uma corrente no sentido horário, tá? Então, o que você vai ter aqui? Nesse caso aqui, ó, você tem a corrente induzida. E também, se eu quisesse marcar o campo, na visão de quem olha de cima, o campo está saindo, né? Sempre sai do norte e vai para o sul. Se eu olho de cima, o campo está saindo. Por hora, eu vou me concentrar na corrente induzida, que tá bom, que eu sei que com a corrente induzida, você acha o campo facilmente. Beleza, galera? Vamos pro outro. No outro, eu estou aproximando um polo sul. Então, aqui também tem que se formar um sul. Então, o que acontece aqui? Você, nesse caso, vai ter... Para quem olha de cima sempre, vou botar até aqui para não gerar dúvida, que você vai ter uma corrente em sentido, no caso aqui, horário. Tá legal? Vamos fazer agora o contrário? No contrário, você vai ter o quê? Tem o norte se afastando. Amigo, volta. Tenho que puxar-o de volta. Você vai puxar com o polo sul. E aí, novamente, você vai ter aqui uma corrente formada no sentido horário. Já que o sul está se afastando, volta aqui, amigo, vem cá, a gente te quer. Então você vai ter o quê, ó? O norte puxando ele de volta. Os opostos se atraem. Então você vai ter aqui uma corrente em sentido anti-horário. Tá bom? Porque essa voz sedutora, professor Fortão? Porque eu quero. Ai, grosso, cavalo. Tá? Então, isso daqui tira um print. Agora, isso aqui é muito, muito, muito importante. Eu sugiro que você, no seu caderno, você pegue isso sem estar nada marcado, volta no vídeo, pega, desenhe isso daqui e tente sozinho, refazer, passo a passo, cada um dos 4 casos, para ver se você realmente está muito aqui afiado com isso. Que eu dependo que você esteja afiado com isso pra gente... Nossa, que olho é esse? Não, até o fundo do cérebro, tá? Que você esteja afiado com isso pra gente poder seguir agora. Essa foi a lei de Lenz e agora a próxima vai ser justamente a lei de Faraday, ok? Me aguarde então aí. Bom, galera, agora o que você vai ter aqui? A lei de Faraday vai se atrelar à lei de Lenz e juntas vão colaborar para os resultados finais da aula de hoje. Então, primeira coisa, tá? A lei de Faraday, bem direta e reta, ela fala o seguinte, que uma DDP induzida vai surgir devido à variação do fluxo do campo ao longo do tempo. Esse menos aqui é para indicar a oposição que essa DDP surgida faz a variação do fluxo. E repara, é bem natural, já que se você tem uma corrente induzida, todo objeto, por menor que seja, vai ter uma resistência elétrica. E aí, por U igual a RI, você tem o quê? Né? U igual a R vezes L de Ohm, você tem que ter uma DDP surgindo naquele local. Então, essa fé induzida pelos efeitos do surgimento também de uma corrente induzida, ela tende a ter a sua intensidade variando, contrariamente à variação do fluxo. O fluxo aumenta e ela vai o quê? Ela vai diminuir. O fluxo diminui e ela vai aumentar. É bom ter isso em mente, que embora muitas questões
trabalhem com o módulo disso, como eu já até adiantei ali, você tem questão que é mais teórica e pode querer saber o sinal sim. Então toma cuidado com isso. Fora questões que são mais algébricas, até para o pessoal do INE e do ITA, que na verdade isso aqui, ao rigor, você vai depois ver comigo em questão, que é meio que dφ dt, né? A derivada do fluxo com o tempo. Se você de uma turma Enem Medicina segura a onda, você não precisa saber isso que eu te falei agora, mal saber isso aqui é o suficiente. Na verdade, um resultado particular disso daqui é muito mais cobrado do que a definição geral, que é o caso quando eu tenho uma espira retangular num campo magnético. Te adianto que nesse caso, você vai ter que o E será igual a B, L vezes V, pegando ele já em módulo, tá? Esse é o campo aqui que você tem quando tem uma espira retangular mergulhada no campo magnético e aí alguma coisa vai fazer com que o fluxo do campo dentro dela se altere, seja para mais, seja para menos, tá? Então é isso que eu vou te explicar agora. Atenção que, embora alguns professores de ensino médio, quando você chega a ver isso aqui no ensino médio, né? Já vê que essa matéria é meio out, é meio nebulosa, o pessoal tem um misticismo, que essa matéria não é coisa de Deus, tá? Mas o que vai acontecer aqui? Sem zoeira. Você vai perceber aqui que realmente essa fórmula tem a nível de Enem, isso cai no Enem sim, tá? Isso cai no Enem sim, na SpaceX, no ITA, na FUVEST, tá? Isso cai no Enem também, e ela é mais cobrada do que a outra. Como é que eu vou explicar isso aqui? Eu não vou jogar a fórmula, tá? Esse é um caso. Quando eu acho irrelevante, eu realmente pulo a demonstração, que é o meu objetivo de fazer passar e não perder tempo com besteira. Agora, quando é relevante, eu vou parar e dar toda a explanação possível. E esse é um caso que isso tem que ser feito. Senão fica tudo muito decoreba, numa matéria que você já está um pouco assim inseguro natural, porque essa matéria ela não é fácil, é difícil, tá? Agora que você fala isso. Sim, ela é difícil e eu quero você tinindo em cada detalhezinho aqui. Então você tem uma espira retangular no campo magnético, por exemplo, tem um campo, ela está fechando uma região, né? Tem uma barra móvel aqui, ela pode ir para lá e para cá, e ela está fechando, junto com esse arame, vamos assim dizer, uma espira retangular pela qual o campo está entrando. Tem a região aqui de campo magnético entrando, beleza? Esse aqui é o campo magnético. E aí, se eu puxo essa barra aqui para a direita, você está aumentando a área pela qual o campo vai estar passando. Como assim, professor Maromba? Você vai ter mais campozinho entrando, porque a região fechada vai ter dado uma largada. Eu vou estar mexendo na área que é atravessada. Eu aqui não estou mexendo nem no valor do campo, nem estou mexendo no ângulo que isso faz. Ele continua adentrando a região perpendicularmente ao quadro, mas a área está se expandindo. Como que essa área vai estar se expandindo? Vem aqui comigo. Isso vai influenciar diretamente na forma como o cálculo da fé induzida nesse caso é feita. Pegando em módulo, então meio que agora ignorando o sinal, você vai ter o quê? Que é ΔΦ sobre ΔT. E a variação do fluxo, o que era o fluxo, lembra? Era B vezes A cosseno de θ. Como nesse caso, o ângulo que estou formando com A normal, o que é normal, lembra? É a perpendicular aqui ao quadro, é a perpendicular à área. Como o campo está entrando é normal, é perpendicular à área, esse campo é zero. Cuidado para não achar que é 90. Se você achar que é 90, você vai falar que o fluxo é zero e não é, tá bom? Você vai ter o quê? Você vai ter que esse ângulo é zero e aí o fluxo é só B vezes A. Também, gente, a hora que apertar e ficar difícil, é só você lembrar, se está entrando ou saindo perpendicularmente, o fluxo é máximo, é só B vezes A e não tem ângulo na história. Fica melhor assim, tá? E aí você tem o que aqui em cima? Vai ficar B, e se é delta fluxo, é delta A, porque o B é constante, a área que vai estar mudando. E aí eu vou fazer a seguinte brincadeira aqui, ó. O que seria a variação da área? Só a variação, não a área toda. Vê se você não concorda agora comigo. O a maisinho que eu tenho de área, não é esse pedaço aqui, minha gente? E quanto que é isso a mais? Vai ser, no caso aqui, um ΔS de deslocamento dessa área e ampliação da mesma, tá? Sobre ΔT. Isso
o quanto se desloca para o lado é a velocidade da barra que foi dada. Então, olha só, a área no caso aqui, ela vai ser, né? Vai ser um ΔS, que é base vezes a altura, que é o comprimento aéreo da barra. Só que aí, agora sim, o ΔS por ΔT é a velocidade da barra para cá e para lá. Então, isso aqui pode ser trocado pelo V da barra. Ah, não. Ah, sim. Por isso que dá BVL, ou, se você preferir, PLV. Como eu tinha avisado antes ali no cantinho, tá? Então, toma cuidado, que esse exercício é bem importante, que fé induzida num caso como esse cai direto. Agora, tem outra coisa que geralmente alguns professores não dão, que eu vou falar, que é o seguinte. Tudo aqui está interligado, tudo está connected. E aí, olha só, se eu tenho mais campo entrando, eu tenho que contrabalançar isso com mais campo o quê? Mais campo saindo da região. Mais campo saindo. Olha a minha regra da mão direita, hein? Você tem que ter mais campo saindo. A minha mão tem que estar de tal maneira que esse dedo que é a corrente seja o quê? No sentido horário, anti-horário ou no sentido horário, galera? Como que vai ter que estar meu dedinho? Se eu botar no sentido horário, trata isso aqui como se fosse uma espira circular, tá? Você pode trabalhar da mesma maneira, pegando a palma da sua mão para o centro da espira retangular e esse dedo sendo a corrente. Não vai mudar muita coisa, não. Pensa também que se eu quero mais campo saindo, o campo sempre sai do quê? Sempre sai do norte, não é? E no norte a gente sabe que você tem que ter a sua corrente em sentido anti-horário. Então, por vários motivos, a corrente induzida que surge aqui, ela tem que estar no sentido anti-horário. Agora, eu vou usar um recurso que faz tempo que eu não uso. Você lembra que o sentido da corrente convencional é contrário ao sentido real? Porque a corrente vem aqui, ó, e teoricamente ela está subindo. Mas se a corrente está subindo, o movimento dos elétrons aqui dentro vai ser o quê? Vai ser para cima ou para baixo? O sentido real da corrente não é o contrário da convencional? O sentido real vai ser para baixo, então os elétrons estão indo para baixo. Se eu pegar desse feixe de elétrons, uma partículazinha aqui dentro, tá? Aí já é a velocidade do elétron, não é da barra não, é outra coisa. Lembra da forma do QVB sendo θ? Faça bom vestibular. Lembrando que o campo que eu quero botar aqui é o campo induzido. Então você vai ter o quê, ó? Vai ter isso daqui. Vai ter, no caso, o que, galera? Vai ter no campo, vai ter o campo aqui agindo. E aí, se eu fizer o faça bom vestibular, você vai ter, ó, campo entrando. Vai ter, no caso, aqui o V para baixo. E a força estaria para a direita. Só que, como é elétron, a força tem que dar o contrário da regra da mão. Que, no caso, vai fazer com que a força aponte para a esquerda. E aí, essa força que está agindo aqui, se eu pegar e fizer meio que um somatório do que age em cima de cada elétron do feixe, você vai ter uma força magnética total agindo em cima da barra. No sentido de quê? De trazê-la de volta para a esquerda. Olha como a física é linda de novo. A barra está indo para a direita, está aumentando o fluxo e tudo aqui vai confabular para que o fluxo volte a se reduzir, para que o fluxo seja restabelecido. E aí a força que vai agir sobre a barra está para a esquerda. Tudo bem, eu sei que você conhece isso, só que eu quero dar origem a uma nova expressão própria para o caso também, em que eu tenho um condutor retilíneo de comprimento L sendo percorrido por uma corrente. O que será isso, galera? Isso aqui vai ser o seguinte, ó. Se eu tenho um FM que é igual a QVB, θ não precisa, né, que é perpendicular à região, você pode imaginar VE, que é a velocidade do elétron, né? O que você vai ter ali no caso? Você pode falar que essa velocidade é no mesmo ΔT em que você está fazendo isso aqui, dando origem a essa fé induzida, a barra está começando a sentir uma força contrária ao movimento para a direita, só que para a esquerda vai estar a força. E num ΔT aqui, ó, essa velocidade vai ser o quê? Percorrer um comprimento L num tempo ΔT. Eu vou trocar então aqui. Mas, gente, se eu chego agora, eu vou apagar ali, tá? Se você não printou, printa agora que eu vou apagar. Mas se você, no caso ali, juntar o ΔT com o que está ali na frente, aí você vai ter Q sobre ΔT vezes L vezes V.
E o que é variação de carga com o tempo? Isso aqui, na verdade, é a carguinha de um elétron, né? Eles estão variando, estão ali circulando ao longo da barra. Na verdade, eu posso olhar para aquilo ali como um ΔQ. ΔQ sobre ΔT não foi o que você viu com o Thiago, que era a definição de corrente elétrica? Ah, não é possível. Sim, existe uma outra expressão importante aqui nessa aula para você saber, tá? Você, quando tem um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, você pode olhar, aqui era B, né, Paspalho? Você pode, no caso, olhar dessa forma aqui. Troca o Q sobre ΔT para I, fica B I L. Bill. Tá? Bill. Você terá que a força magnética experimentada por uma barra, percorrida por corrente, pode ser dada por aqui ou ali, tá? Então, se eu tenho uma barra aqui, percorrida por corrente, o que vai acontecer? E tem um campo aqui perto dela, que não é o campo gerado por ela. Cuidado para não fazer uma zona no teu cérebro agora. Início da aula a gente viu qual era o campo que essa barra fazia em outro objeto que não é ela mesma. E agora ela está aqui numa região com um campo que é de algum outro objeto gerado por algum outro corpo, tudo menos ela, e eu quero saber qual é a força que vai surgir em cima dela quando você, no caso, tiver aqui esse campo agindo nela com a corrente passando por ela. É só você usar uma adaptação da regra da mão esquerda. Não era faça bom vestibular, onde tem o V você troca para I. FBI, FBI, tá? Então ó, o B está entrando, o I está para cima, a força vai estar para onde nesse caso? Para a esquerda, tá? Se eu tivesse, por exemplo, o B saindo, FBI. FBI, FBI, né? Tá? Aí você vai ter a força para a direita. Cuidado no caso aqui, que a regra da mão esquerda, originalmente, tem o lance de carga negativa, você inverte o sentido e positiva não. Aqui não tem isso, é só corrente envolvida na história. Não existe uma versão que eu vou inverter o resultado encontrado e outra na qual não vou inverter. Tá bom? O que você achar pela regra da mão esquerda, quando estiver trabalhando com essa fórmula, é aquilo ali, acabou. Beleza, gente? Por causa justamente disso, que a gente tem uma parte a ser vista dentro do exercício, quando tiver fios paralelos percorridos por corrente. Se você deixá-los muito próximos e não tiver alguma blindagem para evitar o efeito da ação do campo de um fio no outro, isso acaba dando M. Por isso que um técnico em eletrônica, em eletrotécnica, tem esses cuidados, por isso que aqueles cabos têm aquele revestimento em volta para evitar todos esses efeitos colaterais que poderiam fazer da afiação da sua casa ou de qualquer outro mecanismo eletrônico ser uma verdadeira zona, uma patuscada, tá? Ia dar problema com certeza. Então, para evitar esses efeitos, muitas vezes você blinda para evitar que ele fique suscetível à ação do campo de outros corpos. Que imagina se essa força, por exemplo, começa a dobrar o cabo até ele quebrar. Ó, já deu ruim. Beleza? Isso numa questão teórica é muito importante de você ficar ligado. Bom, você da frente, para você dar o print aí, ver se tá tudo bem, galera. Isso vai continuar, mas sei que essa aula foi bem pesada, então volte e assista a mesma várias vezes para depois passar para exercício. Tá legal? Bom, galera, ficamos por aqui. Espero que você tenha tido uma ótima noite, manhã, madrugada de estudos, tarde. Beijão. Eu tô com vocês. Tchau, tchau. Bom, galera, agora vamos ver uma parte que, tipo, passada aquela primeira fase de você ver solenoide, condutor retilíneo e espira circular, que era importante, vamos adentrar uma parte que é muito importante, o pessoal tanto fala, que é a parte de fluxo do campo magnético, bem como estudar o que ocasiona a sua variação, quais são as consequências, desembocando na famosa lei de Faraday e lei de Lenz, ok? Então, primeira coisa, conceito de fluxo do campo magnético. Se você está no plano ímpeto, já deve ter visto a aula de lei de Gauss, né? Se não vai ver ainda, em que tem um conceito parecido
que é do fluxo do campo elétrico. Na verdade, as coisas são muito iguais mesmo, porque o conceito principal é o de fluxo. O campo mesmo que está atravessando, nesse momento aqui, não é nem tão importante. Atravessando o quê? Atravessando uma região. O conceito de fluxo é, eu tenho uma região, eu tenho uma área, e eu meio que vou medir como que determinado conjunto de linhas de campo estão atravessando ou não aquela área. Então, no caso aqui, ó, se eu pego e se eu faço várias linhas de campo magnético atravessando uma área A, o fluxo é justamente, né, de forma metafórica, medir a quantidade de linhas que estão aqui pegando e atravessando essa região. Então, assim, eu quero que você repare dois extremos. Um em que essas linhas estão chegando perpendicular aqui à área e outro em que eles já estão aqui meio que paralelos à região, meio que dentro da própria placa que eu desenhei aqui, né? Galera, onde que você acha que vai existir fluxo e onde que não? Aqui, de fato, as linhas estão atravessando. Aqui tem linha atravessando? Tem linha passando de um lado para o outro da placa? Não tem. Na verdade, ela já está contida dentro da placa. As linhas de campo elétrico aqui estão todas dentro dela. Por isso que, nesse caso, eu já posso falar contigo que o fluxo vai ser igual a zero. Já nesse caso, galera, o fluxo, você vai perceber que ele vai ser máximo. Ele vai ser o maior possível. Enquanto aqui eu vou ter um caso intermediário. As linhas estão chegando meio tortinhas, atravessando essa área A. E por que reparar nisso é importante? À medida que eu vou deitando aqui esse campo em relação à placa, você percebe que estou migrando de posição vertical para a posição horizontal, que é quando a linha já está lá dentro, e aí o fluxo é igual a zero, beleza? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O ideal mesmo, o importante, é você saber qual é o ângulo que isso forma com o eixo vertical e trabalhar com a projeção do campo no eixo Y, porque o que atravessa mesmo, o que vai interessar mesmo para a gente é a componente no eixo Y, porque a componente no eixo X já está toda dentro da área a ser atravessada, ou seja, não atravessa. Então, quando eu tenho um campo inclinado, eu tenho que, no caso de membrar aqui o eixo X e eixo Y. Só que o que está no eixo X não interessa, porque ele não tem fluxo. O que de fato tem fluxo no campo é sempre a componente em Y, tá bom? E aí, como é que eu vou achar essa componente? Normalmente, eu vou ter aqui um ângulo θ entre o campo e, no caso aqui, essa linhazinha azul. Essa linhazinha azul, gente, que aqui eu estou botando como a projeção do campo no eixo vertical, ela também é chamada de vetor normal ao plano, de vetor normal à superfície. É aquele vetor que é perpendicular àquela superfície. Beleza, galera? Então, esse vetor aqui, ó, ele é perpendicular a essa superfície, chamado também de vetor normal. O que importa, então, é sempre a componente vertical, beleza? E aqui, nesse caso em que ele não está todo vertical, em que existe um ângulo, no caso, com essa linha azul, como que eu vou expressar o fluxo? Aliás, como que eu expresso ele em geral? O fluxo aqui também, você tem que perceber que depende de duas coisas. Depende da intensidade do campo que está atravessando a região. Porque, por exemplo, se tiver as linhas mais juntinhas, o campo ali é mais intenso, o campo ali vai aumentando. Se eu tiver mais linhas de campo, esse fluxo ele vai ser maior. Eu tenho mais campo atravessando a região. O fluxo, a quantidade de linhas que atravessam, está aumentando. Se eu começar a apagar algumas linhas aqui, aí o fluxo vai ser menor, vão ter menos linhas atravessando a região. Da mesma maneira, gente, se as linhas, no caso aqui, ó, são as mesmas, mas eu diminuo a área que está sendo atravessada. Eu meio que estou fazendo o quê? Se o total é menor, aquelas linhas estão mais concentradas naquela região que sobrou. Então eu posso, no caso aqui, ó, o que acontecer? Eu estou meio que diminuindo, no caso aqui, o fluxo do campo magnético, porque a área diminuiu, essas 5, no caso, flechinhas, que antes atravessariam a região,
agora só tem 3 atravessando. Então a área também é importante para a gente medir esse fluxo. Quanto maior a área, mais tenho chance de, com o mesmo feixe de linhas de campo magnético, atravessar aquela superfície. Quanto menor a área, menos linhas de campo vão estar atravessando a mesma. Se eu tenho aqui uma grandeza que depende do campo e da área diretamente proporcional a ambos, a melhor maneira então aqui de você representar o fluxo do campo magnético é por isso aqui, ó. Você vai ter, nesse caso, que é B vezes A, ok? Sendo que esse caso, inclusive, é o fluxo maior possível. Todas as linhas perpendiculares fazendo 90 graus com a superfície que eu tenho. Nesse caso aqui, eu iria usar um B também, mas um BY. Um BY vezes a área. E esse BY é o que dentro desse triângulo, minha gente? É B seno ou B cosseno? É B cosseno. Ele vai ser igual a B cosseno de θ vezes A. Ou então, no caso genericão mesmo, você vai ter B vezes A vezes cosseno. Então, isso aqui é a expressão geral do fluxo do campo magnético quando eu tenho uma situação bem genérica mesmo, nem o extremo, que é máximo, nem outro que é zero. Você vai fazer sempre, no caso aqui, o valor do módulo do campo, pelo valor da área que está sendo atravessada, pelo valor do ângulo entre a linha de campo e a vertical à área, e a normal à área, ok? Nesse caso aqui, repara que isso aqui vai dar, no caso, máximo. Por que vai dar máximo? Aí o cara pode virar para mim e falar, pô, Alexandre, cosseno de 90 não é zero? Beleza, eu sei que ele é zero, mas lembra que aqui o ângulo que interessa é o ângulo entre o B e a perpendicular ao campo, e a linha normal ao campo, a área, perdão. Se eu tenho o B e a normal emparelhados, coincidentes, é que o ângulo entre eles é zero. Se o ângulo entre eles é zero, galera, eu já sei que o cosseno de zero é 1. Se o cosseno de zero é 1, que é o valor máximo do cosseno, o fluxo também acaba sendo máximo também, visto agora de forma matemática, tá bom? Então, o fluxo máximo aqui é, na verdade, o que eu estou escrevendo aqui em cima, que seria só fazer B vezes A. Já aqui é o contrário, ó, você vai ter o quê? Se eu desenhar o feixe normal, se eu desenhar um vetor normal ao plano, que é aquele vetor perpendicular a ele, aí o ângulo seria zero. Você está vendo que esse θ, no caso aqui, ele é 90. Se o θ é 90, o cosseno de 90 vale zero. E aí você estaria aqui na fórmula multiplicando esse par por zero. Por isso que o campo é nulo. Já aqui não. O cosseno de θ, ele vale 1. Por isso que, no caso, o fluxo ali é máximo. Então, guarda isso, galera. Fluxo do campo magnético é dado por B vezes A. Agora, qual a unidade disso, tá? A unidade aqui do fluxo é sempre, no caso, dado por algo chamado de Weber, que é WB. Então, unidade de fluxo do campo é sempre dado por essa unidade de medida chamada Weber. Então, não esqueça disso daqui. Não fica tão preocupado, você que é de uma prova não específica, que geralmente ele está interessado no quê? Ele nem está interessado em como que é o fluxo do campo. Ele está mais interessado na variação desse fluxo. Então, na maioria das questões que tratam sobre lei de Faraday-Lenz, você vai perceber que eles estão preocupados com os efeitos da variação, seja um aumento, seja uma redução desse fluxo, em vários efeitos da física, que é o que a gente vai estudar agora, tá? Vou sair daqui da frente da tela para você dar um print e já já na volta você vai entender como melhor que isso funciona. Valeu, galera! Fala,
Fala galera, beleza? Vamos aqui continuar a parte de eletromagnetismo. Você que é do IMITA, chegou a ver a demonstração de fórmulas de eletromagnetismo com o Bruno. Você que não é, acredite se quiser, isso no Enem na UERJ pode cair, na UERJ já caiu, em questões de primeira fase da FUVEST já caiu, então, oh my God, o que fazer? Pessoal do IMITA, segue o baile, você tá vendo isso aqui logo depois da aula em que o Bruno demonstrou essas fórmulas que eu vou te dar agora. Pessoal que não é de turma IME, galera, infelizmente, é meio que agora aceita Jesus. Confia em mim, porque demonstrar isso daqui sem física de nível superior não dá. Então eu vou te dar só o que é o transformador e já te entregar o resultado pronto e te explicar como se usa isso, beleza? Então olha só. O transformador, a ideia dele é, por exemplo, já percebeu que alguns videogames, por exemplo, você pega um Xbox, o Xbox, a fonte dele, quem tem e sabe do que estou falando. A fonte dele é uma carapaça, uma parada pesada pra caramba, que tu vai encaixar ali na tomada, que é um tijolo praticamente. Quem tem computador de edição, esses computadores tipo Avel da vida, sabe também, eu falei a marca, que se dane, sabe também que, aqui, caguei, sabe também que a fonte é muito grande. O próprio celular, quando você vai carregar, tem aquela caixinha, dependendo do celular, no modelo mais antigo, no modelo mais novo, em que você tem aquela caixinha, que não é só a tomada pura, para você tacar na tomada e carregar. Por quê? Por exemplo, às vezes a DDP que o aparelho precisa para se carregar é de 5,5 volts. E a tua tomada de 120 é de 110 ou 220. O problema é que a DDP fornecida pela tomada é muito maior do que aquela que o aparelho precisa. E aí ele pode não aguentar e acabar queimando ou estragando. A função do transformador é pegar uma DDP muito alta e convertê-la numa DDP geralmente mais baixa, a fim de que você possa usá-la na sua casa dentro da realidade. É o que acontece também quando chega aquela tensão alternada da usina, que na verdade a tensão mesmo que chega alternada, né? É um formato de uma senoide, já estou falando demais, mas o principal é você saber o quê? Que chega uma tensão da usina alta pra caramba, da usina hidrelétrica, e aí ao entrar na sua casa, para compor aqueles buraquinhos onde você encaixa a tomada, você vai ter, no caso lá, uma DDP bem menor, geralmente, como eu falei, de 110 ou 220. E pode variar também, dependendo do país ou região, mas geralmente são essas duas, tá? Então aqui eu estou representando justamente isso. O que seria aqui a parte primária, ou enrolamento primário, e o que seria o enrolamento secundário. Quem vai fazer isso é um aparelho parecido com um solenoide. Repara que eu estou desenhando aqui justamente aquelas espirais, queremos espirais de um caderno. O solenoide tem essa função. Se eu adentrasse na demonstração, eu iria apelar até para fluxo do campo magnético, ou melhor, para a variação do fluxo do campo magnético, e a gente sabe que a variação do fluxo do campo magnético dá origem a uma DDP. Aí, ó, pelo menos você sabe por que existe um link aí entre uma coisa e outra. Ah, cara, Dani, você não quer saber, eu só quero saber usar, pelo amor de Deus. Tudo bem, então você vai ter o quê? Um enrolamento primário à esquerda e vários enrolamentos secundários da direita ou não. Pode ser um só, podem ser dois, podem ser vários. Mas a ideia para todos eles vai ser a mesma. O que acontece? Se eu medir a DDP do enrolamento primário e chamar de N de P o número de espiras do enrolamento primário, e aí eu vou chamar, amiguinhozinho, de NS o número de espiras de cada enrolamento secundário, porque pode ser mais de um, né? Como eu acabei de falar aqui. Então, toda vez que eu for relacionar o primário com qualquer um dos secundários, você vai poder dizer que a DDP sobre o número de espiras é igual a DDP no outro secundário sobre o número de espiras dele. Isso pode ser feito do primário para o secundário 1 e do primário para o secundário 2. Consequentemente, né, acaba ficando assim, né? Para tudo que eu tenho aqui, se eu pego e eu divido DDP pelo número de espiras, essa razão vai ser constante, ok? Já uma coisa importante é
Se você compara a potência que eu tenho fornecida lá no primário com a que eu tenho aqui desse lado, aí cada um vai consumir um pouquinho, não tem jeito. E aí a potência que eu tenho ali no primário é sempre igual à soma das potências nos enrolamentos secundários. E aí, é claro, né, dependendo do que eu tiver... dependendo do que eu tiver envolvido ali na história, você vai fazer uso de DDP, de corrente. Lembra da fórmula do π? P igual U vezes I? Então, você vai usar isso daqui, tá bom? Um exemplo muito bom, por incrível que pareça, não é só de ITA que a gente vive, não. É uma questão aqui presente na UERJ. Quem é do plano Fábrica de Engenheiros e também está assistindo a gente, quando chegar lá na parte de questões exclusivas do seu plano, você vai ter muito mais questões a respeito desse assunto. Isso aqui, para quem é do plano normal, eu estou falando por desencargo de consciência. Dentro do plano MITA tem mais questão disso também, algumas até envolvendo derivado e o caramba 4, né? Que aí lá o bicho pega mesmo. Mas aqui eu estou botando pelo menos estritamente necessário ao que a gente vê caindo numa primeira fase, que é a aplicação total e decoreba pura do que foi dado. Tudo bem? Então, ó, olha só, joga na tela a primeira questão aí, gente. Você tá vendo o que aí na tela? A questão da UERJ que ele fala assim: o supermercado dispõe de um transformador de energia elétrica que opera com tensão de 8.800 volts no enrolamento primário e tensões de 120 e 220 volts, respectivamente, nos enrolamentos secundários 1 e 2. Considere que os valores das tensões sejam eficazes e que o transformador seja ideal. Esse detalhe para você agora não tem nenhum cabimento, né? É só o pessoal que vê isso aprofundado, que aí teria uma diferença. A letra A, eu quero a relação entre o total de espiras no enrolamento primário e no secundário 2. E também, sabendo que a potência no primário é 81.000 watts, né? E que a corrente no secundário 2 é de 150 amperes, eu quero a corrente elétrica no enrolamento secundário 1. Volta então para mim, galera. Então vamos lá, gente. A letra A é a mais fácil. Na letra A você vai ter o quê? Ele quer saber, no caso aqui, ó, qual que vai ser a relação entre o número de espiras do enrolamento primário e o número de espiras do enrolamento secundário, no caso 2, né? Então, beleza. Você aqui, ó, é só usar NP ou UP sobre NP. Se botar também NP sobre 1, não tem nada a ver, né? Que se eu virar os dois lados dá no mesmo. Vai ser igual a DDP no enrolamento secundário 1 sobre o número de espiras no enrolamento secundário 1. Então fica 8.800 sobre o número de espiras aqui que ele falava no caso, que era o quê, né? Eu não tenho ainda. Ele quer uma relação entre um lado e o outro, que é igual a DDP do outro lado, no secundário, no caso 2 que ele falou, né? Foi o 2, que vai ser igual a 220 sobre o número de espiras nesse enrolamento. Só que esse zero corta com esse e 880 por 22 dá certinho 40, mané. Então pronto, você aqui, ó, tem que 40 vezes o número de espiras no secundário é igual, no caso, a... sobrou 1, né, como você cortou tudo, a 1 vezes o número de espiras no primário. Como ele quer isso sobre isso, é só passar isso para o outro lado dividindo, que é o número de espiras no primário sobre o número de espiras no secundário, vai ser igual a 40. Também era fácil você ver isso pelo seguinte: se você já está vendo aqui que a DDP do primário é 40 vezes maior do que a DDP no secundário, o número de espiras do primário já teria que ser realmente 40 vezes maior do que o número de espiras do secundário. Isso já era previsível. Então, numa múltipla escolha, você marcar e partir para o abraço. Beleza? Agora vem a letra B. Cuidado com a letra B, principalmente porque nesse caso aqui, a antes tira um print aí, né, galera? Printou? Então vamos lá. Na letra B, o que vai acontecer? Você vai reparar que na letra B ele fala em potência, porque ele fala em corrente também que ele quer ali no enrolamento primário, secundário 1, perdão. Então, toda a potência que eu tenho no enrolamento primário
é a soma das potências que eu tenho em cada um dos enrolamentos secundários. E potência é π. Bom, a potência no primário é de 81.000. No secundário 2, ele me deu tudo. Deu tanto a DDP quanto a corrente. Fica, então, 220 vezes 150. No secundário 1, eu vou fazer a DDP dele pela corrente requerida, que é I1. Então, tem que fazer aqui, ó, 220 vezes 150. Se tu fizer essa conta na sua casa, você vai achar 33.000. Achando 33.000, você vai ter o quê, né? Passa o 33.000 para o outro lado, galera, que aí quando você passar o 33.000 para o outro lado, vai dar 48.000, que é 81 menos 33, dando igual a 121. Aí, beleza. Esse 120, né, gente, continha básica, vai passar para o outro lado dividindo, e aí você vai ter 4.800 por 12, o que me dão aqui 400 ampere de resposta, tá? Então é uma questão bem interessante, porém, você vai perceber que ele geralmente não fica inventando moda quando cai esse assunto em prova da galera, principalmente, que não é específica. Específica também não inventa tanto não, tá? Que isso aqui já entra no assunto do final da matéria de Eletromag. Então fica despreocupado que se você entendeu o que é para fazer aqui, ou entendeu a teoria, mas entendeu o que é para ser feito algebricamente, pelo menos, sendo bem sincero, você já consegue matar todas as questões disso que vão aparecer, tá bom? Mais uma vez eu vou te sair da frente para você dar um print aqui e vamos seguir para a próxima aí, que não acabou ainda. Tchau, tchau, galera! Bom, galera, agora vamos ver uma questão do ITA para você perceber realmente assim que isso não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então jogue na tela que eu vou ler com vocês. Tá escrito aqui o seguinte, queridões. Considere o transformador da figura onde Vp é a tensão no primário, Vs é a tensão no secundário, R é um resistor, N1 e N2 são o número de espiras no primário e no secundário, respectivamente. E S é uma chave. Quando a chave é fechada, qual deve ser a corrente IP no primário? Bom, beleza, ok. Volta então para mim. Tranquilo. Olha só, primeiro vamos sempre lembrar aqui que eu acho que tem coisa que você tem que aprender por osmose, tanto a gente ter um saco repetindo. Então, pegou lá no primário, e aqui o N sobre DDP em cada secundário, isso é sempre igual. Ah, tu não tinha botado U em cima, gente, mas eu inverti os dois lados. Eu botei N sobre U, eu botei U sobre N, é a mesma coisa. E a potência do primário tem que ser sempre igual à potência do secundário, ou secundários somados, né? Quantos quer que eu tenha ali à direita. Então vamos relacionar o que eu tenho aqui. Olha só, primeira coisinha aqui que eu posso falar é que o N1 sobre Vp é igual ao N2 sobre Vs, né? Já seguindo a relação ali de cima. E vamos ver no que diabos isso vai dar. Bom, ele quer a DDP, perdão, aqui ele quer a corrente lá no enrolamento primário. O que essa chave está fazendo aqui? Quando eu fechar essa chave, você vai estabelecer aqui um circuito onde eu teria aqui uma corrente, já que tem uma DDP, né? Teria uma corrente, vou chamar de S, que é no secundário, que, pela lei de Ohm, você vai ter que esse S vai ser igual a Vs sobre R. Como que eu vou aproveitar esse I na história? Pelas potências, galera. A potência do lado da esquerda tem que ser igual à potência do lado da direita. Então, a potência lá no primário tem que ser igual à potência no secundário. Então, você vai ter ali o que é a potência do primário. Vp vezes I, né? Que é U vezes I, mas U ou V, em termos de notação aqui dá no mesmo, igual a Vs vezes IS. É aqui que vai ser feito o gancho com o R de resistor e todo o resto. Você vai pegar esse I que está aqui e vai substituir essa fração Vs por R aqui dentro, ficando com o quê? Vp vezes IP
igual a VS vezes VS sobre R. Então fica IP, já passando o VP para o outro lado, vai dar VS com VS. VS ao quadrado sobre VP vezes 1 sobre R, né? Beleza. Só que é claro, dependendo no caso aí da questão que você tenha, de como você pegue um gabarito maluco aí, que se for uma questão da época que o ITA tinha questão discursiva, onde o gabarito não é divulgado, você pode botar isso aqui de alguma outra maneira, né? Porque, olha só, o que vai acabar acontecendo? Você pode reparar no caso ali, ó, que também uma relação VS sobre VP acaba ficando em função dos N's, ó. Você pode chegar ali e falar que eu tenho VS sobre VP vezes VS vezes 1 sobre R. E esse VS sobre VP é que eu obtenho aqui multiplicando o cruzado e dividindo pelo outro. Também são diretamente proporcionais, né, gente? É a mesma coisa que falar assim, ó. A DDP de um sobre a DDP do outro é igual a N de um sobre o N do outro. A DDP do secundário sobre a do primário é igual ao número de espiras do secundário sobre o do primário. Então isso aqui poderia ser trocado, se eu quisesse, por, no caso, N2 sobre N1. O que não faria a menor diferença, tá? É a mesma coisa, ele não deixou claro em função de quais letras que ele queria que você deixasse a sua resposta. Então qualquer coisa nesse momento está valendo. Se botar VS ao quadrado sobre VP vezes 1 sobre R, o N2 sobre N1 vezes VS vezes 1 sobre R, tá de boa, tá bom? Vou sair aqui da frente para você poder dar o print, beber uma aguinha. E assim, espero que você esteja treinando essa parte de eletromag, que você já está vendo como que isso pode complicar com um tempinho, beleza, gente? Quero você tinindo nessa parte, tá? Quero você muito bem nela, tá bom? Então, voltei aqui e recado final, para quem fica, no caso, pessoal de UERJ Enem, saiba que essa parte, aleluia, finalmente acabou. Pro pessoal do IME do ITA, tem mais sofrência um pouquinho, que eu tenho que mostrar mais 2 tipos de questões para vocês. Então me aguarda aí, para quem fica, ótima semana, revise isso aí, da graça a Deus terminou, que eu sei que você odeia essa matéria, pessoal de humanas, pessoal de outras carreiras, deve estar querendo dar um soco na tela, mas titio te ama, tô com vocês, forte beijo, gente, tchau, tchau, valeu. Bom, pessoal, agora vamos ver, depois da teoria, algumas questões relativas a toda essa parte de eletromag para você entender conceitualmente ou por meio de questão com continhos como que isso é cobrado na sua prova. Primeira questão, joga aí na tela, vamos ler juntos, que ele fala assim. Um condutor retilíneo CD de resistência R igual a 5 ohms está em contato com um condutor de resistência desprezível e dobrado em forma de U, como indica a figura. O conjunto está imerso num campo de indução magnética B, uniforme de intensidade B igual a 4 Tesla, de modo que B é perpendicular ao plano do circuito. Um operador puxa o condutor CD, de modo que este se move com velocidade constante, V igual a 3 metros por segundo, como indica a figura. Primeira coisa, então, aí, vamos lá. Volta, então, agora aqui para mim. Então, olha só, gente. Primeira coisa que ele quer aqui, a força eletromotriz induzida. Depois de toda aquela discussão teórica que a gente teve, eu quero que você agora, na hora de fazer questão, para não se enrolar, se fixe exatamente no que a questão está pedindo. Para o aluno que não é de exatas, principalmente, essa matéria é considerada meio difícil. Mas se você entender como que as questões cobram as coisas, que, exceto o IME, ITA da vida e FUVEST, é sempre do mesmo jeito, você vai perceber que, no caso, a matéria é bem tranquila de você lidar. Inclusive, isso aqui é uma questão que até na primeira fase de FUVEST, né? Apesar do que eu falei, poderia cair também, no IME, no ITA também, e por aí vai, tá? Só que, claro, no IME, no ITA e na FUVEST, tem outras coisas também, além do que eu vou falar aqui agora, possíveis de cair. Então, primeira coisa, fé induzida é BLV. A gente acabou de ver que a fórmula da fé induzida era BLV. Aí, no caso, você pode dar a resposta em módulo ou sem módulo. Vai depender do que a questão está querendo. Há questões que aqui vão botar um menos
devido ao caráter de ser contra a variação do campo magnético que faz com que essa DDP surja. Há outros que simplesmente ignoram o sinal e botam sem sinal. Uma discursiva não é aceito. Nossa senhora, é aceito. Bom, voltando aqui para a questão então, galera, ele quer, no caso, a fé induzida, a corrente induzida, a potência dissipada e a força do operador no trecho CD. E aí, essa questão aqui é uma questão bem clássica e serve para o cara que não tem tanta afinidade com a matéria entender como que é a pegada disso, que às vezes na teoria ele fica assustado, achando que, caraca, não vou conseguir fazer nada desse tipo de matéria. Mas não. Se não for uma FUVEST ou um INUITA, o que ele cobra em relação a isso é bem repetitivo. Então, nas questões agora, você vai ter oportunidade de entender como que aquilo pode cair para você e ver como é só você entender o que aplicar em cada caso. Então, por exemplo, fé induzida, a gente viu que é BLV. Algumas provas podem colocar numa múltipla escolha um sinal de negativo, que é o mais correto. Por quê? Porque, no caso, existe um caráter aqui de formação dessa DDP devido a uma oposição à variação de um fluxo do campo magnético. Outras provas não estão nem aí para isso, botam só um sinal em módulo mesmo, você não vai encontrar nem versão com menos, e aí marca aquela. Mas se tu perceber que tem uma resposta lá, tu achou tanto, e tem com mais e com menos, o mais correto é com menos, beleza, gente? Então aqui eu vou botar em módulo mesmo, mas saiba que o mais correto mesmo é botar um menos na frente para indicar esse caráter de oposição. Então 4 vezes meio dá 2, vezes 3 dá 6. Então essa fé induzida, ela é em módulo de 6 volts, tá bom? A corrente induzida, perdão, DDP é outro que a gente acabou de calcular. A corrente induzida é só você perceber que isso aqui é um circuito em que eu tenho uma resistência, tenho uma DDP gerada por toda a variação de fluxo e agora tem uma corrente ocasionada por isso. É só você usar o velho e bom U igual a RI, onde o U, no caso aqui, vai ser substituído por esse E. É a mesma coisa, é a lei de Ohm, tá? Você vai ter que 6 é igual a 5, que é o R, vezes o I. E aí você tem que o I, no caso induzido, vai ser 6 sobre 5, o que vai dar 1,2 ampere. Bem tranquilo também. A partir daí, tudo vai estar encadeado. Potência dissipada. Potência dissipada no circuito. O circuito que tem essa resistência R que está aqui, tá? Então é só fazer RI ao quadrado, que é a melhor pedida quando tem o R e quando tem o I. Vai ficar aqui 5 por 1,2 ao quadrado, 5 vezes 1,44, que é isso daqui. 5 vezes 1,44, minha gente, dá 7,2. Não esquecendo da unidade de potência, que é o watt, tá? E a força do operador aqui para segurar a barra CD, porque a gente sabe que quando você tem, no caso aqui, essa corrente induzida, existe aquela força chamada de Bill. Lembra disso? Que é B e L. Campo, corrente e aqui está a força. Com isso, o operador tem que, no caso aqui, meter a mão dele e puxar com uma força que vai contrabalançar essa força gerada pelo Bill. Senão, eu não teria mais a barra seguindo com velocidade constante. Senão, isso não seria possível, galera. Então, o que acontece no caso aqui? Você tem que sempre, numa questão dessa, botar a força do operador como sendo em módulo igual à força magnética ali naquela barra percorrida por uma corrente, que é essa barrinha aqui com velocidade 3. E aí você vai ter que isso tem que ser igual à força magnética dada por B e L. Campo magnético agindo na região da barra, a corrente que passa por ela e o comprimento dela que está aqui, né? Esse aqui é meio, que também é meio, que é a figura fina, ok? E aí você vai ter que isso vai dar FOP, que é a força do operador, igual, no caso, a 4 vezes o I, que no caso deu ali, que é 1,2, pelo L, que é meio. Pronto, gente. 4 com meio é 2, vezes 1,2, 2,4 newtons.
Eu quero que você preste atenção muito nessa questão que às vezes, cara, sem sacanagem, pro cara que é muito ruim mesmo essa matéria, eu recomendo, cara, decorar essa questão. Eu detesto falar isso, parece-me que derrota, né, o cara decorar, mas sério, se você é muito truncado nessa matéria, pega e pelo menos decore isso daqui. Porque quando ele coloca eletromagnetismo, e não é em todas as provas que ele coloca coisa de magnetismo, de eletromagnetismo, já um pouco mais raro, à medida que você caminha para uma prova específica, aí isso vai caindo muito mais porrada, mas se for uma prova normal, geralmente isso não aparece com tanta frequência. Quando aparece, é muito cópia carbono do que está aqui na sua frente. Então, se você aqui quer, no caso, ter pelo menos a segurança que sabe aquela questão que mais cai, eis lá na sua frente, tá bom? Então, beleza, gente? Próximo bloco, tô voltando com mais questões. Tchau, tchau. Bom, minha gente, vamos lá. Vamos ler agora aqui juntos a próxima, joga na tela. Quando uma barra metálica se desloca num campo magnético, sabe-se que seus elétrons se movem para uma das extremidades, provocando entre elas uma polarização elétrica. Desse modo é criado um campo elétrico constante no interior do metal, gerando uma diferença de potencial entre as extremidades da barra. Considere uma barra metálica descarregada de 2 metros de comprimento, que se desloca com velocidade constante, de modo o V igual a 216 km por hora num plano horizontal, próximo à superfície da Terra, sendo criada uma diferença de potencial de 3 por 10 a menos 3 volts entre os extremos da barra. O valor da componente vertical do campo de indução magnética terrestre nesse local é igual a quanto? Então, vamos lá. Volta aqui para mim. Galera, essa questão não tem muita diferença da anterior, se você está percebendo bem. E repara, a anterior não era de nenhum vestibular especial, essa é do ITA, para você ter uma noção de como isso aí, mesmo em vestibulares mais casca grossa, costuma também aparecer, tá bom? Então, serve para todo mundo que eu estou dando agora aqui como recado. Cara, a primeira coisa então aqui, ele quer saber justamente qual é esse campo que eu tenho aqui dentro. A gente sabe, se eu não tivesse essa fé induzida, que ela é calculada como E, que é igual a BLV, lembra? Só que aí eu tenho que ver o seguinte, eu vou fazer de trás para frente. Eu reparo que eu já tenho E, reparo que eu tenho L e reparo que eu já tenho V, que só tem que ser passado o quê? Para, no caso, metros por segundo. Feito isso, acabou. É só você substituir e achar o campo. É isso que é questão nesse caso, sim. Claro que não é toda a questão do ITA aqui é assim, né? Pelo contrário. Mas no caso dessa aqui, é assim, cara. Você só tem que pegar aqui e lembrar que isso eu vou ter que passar para metros por segundo, né? Lembra? Divide por 3,6. Por favor, não vai errar um negócio desses. O que vai me dar um V de 60 metros por segundo. Feito isso, bebê, é só chegar ali em cima agora e substituir os dados que a questão te deu. A FEM, 3 por 10 a menos 3 volts. O B é o que eu quero, o comprimento em metros. 2 metros é a velocidade, 60 metros por segundo. Acabou, tá? Jogo 2 para o outro lado, 3 por 2 dá 1,5. 1,5 vezes 10 a menos 3 igual a 60B. Tá? Eu peguei aqui e dividi isso por 2. E agora eu jogo 60 também para o outro lado. O B vai dar 1,5 vezes 10 a menos 3 sobre 60. Mas como é que eu faço para melhorar essa continha? Vamos deixar o mesmo número de casas decimais de cima? Vou andar com a vírgula 2 vezes para a esquerda. Ou seja, ali embaixo que eu tenho a mesma coisa. Que 0,6 por 10 ao quadrado, né? Se eu ando para a esquerda, eu boto um 2 a mais ali. E aí, se eu dividir o 1,5 por 0,6, você vai ter vezes 2, dá 1,2, sobra 3. 5 vezes 6 dá 30, dá 2,5. E aí, ali, você vai pegar, né? E vai repetir a base e subtrair os expoentes. Repete a base, menos 3, menos 2, 10 a menos 5, 10 a menos 5. Lembrando que a unidade de campo magnético é o Tesla. Esse T de Tesla que está aqui. Tá legal, queridos? Então, questão bem beabá dessa parte, sem menosprezar a questão, mas foi beabá mesmo. Você está vendo que, se você lembrar daquilo que foi dado,
a questão é bem tranquila realmente. Beleza? Vamos seguir então, dá o seu print aí e já já a gente volta.